Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você à nossa 42ª aula de estudos do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Na aula de hoje, nós retomaremos a evocação, né, da mensagem do senhor Jobardi. Para quem não está lembrado, o senhor Jobardi ele foi presidente da Sociedade Espírita Parisiense de Estudos, ele foi contribuiu muito na Revista Espírita, contribuiu muito, enfim, no estudo do Espiritismo, né, da doutrina espírita. Pode-se dizer que ele foi, sim, coadjuvante. Bom, eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, 17 de maio de 2023, e sem mais delongas, vamos já dar continuidade às mensagens, né? Nós paramos, esse texto está contido no livro Céu e Inferno, obviamente, na segunda parte, capítulo 2, que Kardec está tratando das comunicações dos espíritos felizes, dos bons espíritos, né, que desencarnaram, e estamos aqui no senhor Jobar, né, e já no item, a primeira comunicação dele, vamos aqui para o item 1, acho que é o item 1, exatamente, continuando aqui. Então, a pergunta que se faz, né, que a sociedade fez, foi a seguinte: quando vivo, recomendastes que vos chamasse quando houvesseis deixado a terra. Nós o fazemos, não somente para nos conformar com o vosso desejo, mas sobretudo para vos renovar o testemunho de nossa bem-viva e sincera simpatia, e também no interesse da nossa instrução, porque vós, melhor que ninguém, estáis em condições de nos dar as informações precisas sobre o mundo em que vos encontrais. Portanto, ficaremos felizes se consentirdes em responder às nossas perguntas. Desculpa. E olha que interessante, né? De forma muito sensata, né? A pergunta, né? Primeiro, o afeto, o carinho pelo antigo amigo e novo amigo no mundo espiritual, nada mais justo do que essa pergunta. E olha a resposta que o senhor Jobar concede. Nesta hora, o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo, e não lhe ouço mais a expressão somente pelos ouvidos, o que constitui um grande progresso. Olha só que maravilha. Olha só o que o senhor Jobá, espírito já, né, desencarnado, o que ele diz? Olha só, quanto à vossa simpatia, eu não a vejo e não lhe ouço mais a expressão somente pelos ouvidos, o que constitui um grande progresso. Eu fico pensando, já parou para pensar o que isso significa? O que é essa visão supra-auditiva, né? E aí lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo que fala das impressões e sensações dos espíritos, os espíritos nos ensinam que todos os sentidos, né, visão, audição, para falar dos mais incisivos, né, o espírito ele os tem, né, esses sentidos, por todo o espírito, uma vez que não existem mais órgãos circunscritos a essas sensações e a esses sentidos. E aqui está aqui o senhor Jobá dando testemunho sobre isso. Muito interessante mesmo. Bom, passando para a questão 2, né? A segunda pergunta é: para fixar as nossas ideias e não falarmos no vago, perguntamos primeiro em que lugar estáis aqui e como vos veríamos se pudéssemos vos ver. Olha aqui duas perguntas numa, né? Muito interessante. Estais aonde e como vos veríamos? A resposta: estou junto ao médium. Ver-me-íeis sob
a aparência do Jobar que sentava em vossa mesa, porque os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos, senão sob a sua aparência mortal. Então, olha interessante, o local onde ele está, ao lado do médium, né? Observem que ele não está incorporando o médium, não existe essa história do espírito entrar num corpo que já é ocupado por um espírito. Isso é só no cinema, tá? É só lá no filme do Ghost, lá, o belíssimo filme, inclusive, Ghost, né? Que o Sam Witwer, o espírito, entra no corpo lá da Oda Mae Brown, né? Vivido lá pelaquela atriz maravilhosa lá, eu esqueci o nome dela, Whoopi Goldberg, isso, Whoopi Goldberg. E o Sam é o nosso já saudoso, né, já desencarnado Patrick Swayze. Então ele fala que está ao lado do médium, né, trocando informações via chakra coronário, muito interessante. E quanto à aparência, interessante que na visão do senhor Jobá, importante que isso é a visão dele, é a interpretação dele. Ele diz que nós, mortais, né? Ele até diz assim que os vossos olhos mortais ainda vendados, né? Ou seja, os nossos olhos que ainda não conseguem ver os espíritos, viríamos com a aparência que ele tinha antes. Sabemos, né? E aí eu faço uma interpretação grifo meu, muito provavelmente ele está se referindo ao duplo etéreo, né? Esses assuntos de duplo etéreo ainda não eram comentados, não eram de conhecimento da época, né? Mas hoje nós sabemos do duplo etéreo, que é essa estrutura semimaterial. Não vão confundir com o perispírito, que já é outra coisa, mas o duplo etéreo, sim, o espírito pode aglutinar e reter essa imagem, né, que com certeza era a imagem que ele tinha antes, e essa ser a imagem aparente. E sem falar que tem algo a ver com a nossa mente também. Eu desconfio muito disso nos meus estudos, tá? A nossa mente, nós sabemos, e isso a própria neurociência já afirma, de maneira assim, um pouco descompromissadamente, mas há muito que se estudar. Vocês já devem ter ouvido o ditadozinho, você vê aquilo que quer. Então, talvez o senhor Jobá esteja se referindo a isso também, que na nossa mente, ainda com a imagem do ente querido, com a imagem do amigo querido, com a imagem, enfim, de quem ele era, então era muito provável que nós veríamos o espírito da forma que nós o compreendemos, pois as imagens já estão gravadas na nossa rede neural, e assim nós o compreenderíamos. Mas o que é que você acha quanto a essa visão do espírito? Deixa aí o comentário só se você quiser. Bom, a terceira pergunta, eu acho que eu vou vou terminar nessa pergunta, porque a quarta já é muito extensa e o nosso compromisso é de vídeos curtos, né? Mas não tem problema nenhum, porque a gente continua, né, na próxima aula. Mas a terceira pergunta é: teríeis a possibilidade de vos tornar visível para nós? E se não o podeis, o que se opõe a isso? Olha só que interessante. A questão da visibilidade do espírito, né? Aqui a sociedade está perguntando, você pode tornar-se visível para nós? Se não, o que impede disso, né? Olha a resposta. A disposição que vos é toda pessoal. Um médium vidente ver-me-ia, os outros não me veem. Olha só, isso aqui é muito importante o que ele fala. Ele fala duas coisas aqui, dá duas explicações. A primeira é a disposição que vos é toda pessoal. Ou seja, nem todo mundo é médium vidente. Aliás, a mediunidade de vidência é raro isso. Kardec já falava isso, está escrito lá no livro dos médiuns. A vidência mediúnica é algo raro. Se fosse assim, todo mundo andava aí na rua igual aquele menino do filme que via gente morta. E nós sabemos que não é bem dessa forma. É só os que têm a mediunidade da vidência que veem, não é? E tanto é que ele fala, né? Um médium vidente ver-me-ia, os outros não. E fica muito claro isso, muito explicitado aqui. Genial essa explicação do senhor Jobá.
Bom, era essa a aula de hoje, vou encerrar por aqui, mas está interessantíssima aí a fala do senhor Jubá como espírito. Vamos continuar aí essa entrevista, não é, digamos assim, entre os dois mundos na próxima aula, tá bom? Beijo no coração, como sempre. Amemo-nos como Jesus nos amou. E até a próxima aula. Tchau.